Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana. Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez com você no seu programa Falando de Vida. Que satisfação enorme, hein? Que bom estarmos aí ingressando no seu lar, na sua casa. Que bom nós estamos aí com você, você que está no seu aparelhinho celular, né? Muitas pessoas me agradeceram, falaram: Bispo, eu não sabia que a Rede Mais Família pega no celular. Que bom que o senhor avisou. A pessoa vai lá, Rede Mais Família, quando está no ônibus, quando ela está numa viagem, quando ela está de passeio, e simplesmente você clica lá, Rede Mais Família, abre o site e você já começa instantaneamente a assistir a programação da TV. Não precisa dar e-mail, não precisa colocar o seu CPF, não precisa se cadastrar, não precisa baixar aplicativo. Entrou na Rede Mais Família, você assiste também a nossa programação. Então, toda vez que você estiver chegando em casa e teve aquele imprevisto, teve aquela situação, o ônibus atrasou, ou de repente o trem não passou na hora, o metrô, vai chegar um pouquinho mais tarde, pega o seu celular e assista ao programa Falando de Vida aqui por esta emissora. E que bom, né? Você que tem aí se comunicado conosco, muitas pessoas têm entrado em contato conosco, estão aprendendo da palavra, aprendendo do poder de Deus, aprendendo sobre as mensagens que nós temos trazido aqui. E o importante é isso, sabe? Quando nós trazemos uma palavra para você e essa palavra traz retorno. Quando nós trazemos uma palavra e ela não traz retorno, isso é muito ruim. Por quê? Porque às vezes a gente fica ali torcendo pela evolução do membro, da pessoa. É como se você plantasse uma sementinha de um abacate, de uma pera, de uma maçã, e você ficasse ali torcendo, né, para que aquela semente ela germine, para que ela vire uma planta, para que ela produza frutos. Assim é o objetivo do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele planta a sua semente e ele quer ver os frutos dessa semente. Então eu estou muito feliz aqui com essa programação, porque nós temos obtido resultados, pessoas dizendo: olha, bispo, conheci a comunidade Cristã Amor e Graça, pessoas que estão mandando as mensagens para nós, bispo, dos 10 desejos do coração. Eu já recebi um dos desejos do meu coração, né, deste ano, ou seja, nem chegou ainda a reunião das realizações e tem pessoas já dando testemunhos, inclusive pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Belo Horizonte, pessoas de São Paulo, pessoas que nem conheciam ainda a comunidade Cristã Amor e Graça, mas que estão trabalhando esta questão da fé, né? Pessoas que estão utilizando a sua fé, estão trabalhando a fé, estão aprendendo a utilizar da sua fé. Isso tem sido muito gratificante para nós e eu estou muito feliz. Você sabia, eu contar um caso para você, a gente já falou aqui num dos programas. Teve uma vez que Jesus virou para os seus apóstolos e falou assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, não é de se estranhar que as pessoas muitas vezes elas se esquecem de elas mesmas fazerem as suas orações. O próprio Jesus chegou para os apóstolos e falou: olha, vocês pedem muito pelos outros, mas vocês não pedem nada por vocês. Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. Peça o que vocês querem, o que vocês querem que eu vos faça. Você quer o quê? Você quer transformação na sua casa, na sua família, na sua vida? E Jesus vira para os apóstolos, muito interessante, né? Já pensou você chegar para os seus apóstolos e falar: olha, vocês não pediram nada para vocês, pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. E tem muitas pessoas que elas esquecem, né? Embora elas assistam o nosso programa, elas se esquecem que elas podem falar com Deus, que elas têm acesso ao Senhor, que elas não precisam ficar debaixo dessa escravidão religiosa de você depender de pessoas para interceder por você, pessoas para estarem ali subindo montes, orando em seu favor, quando você é filho de Deus. Você sabe que teve uma época
inclusive muito conhecida, quando alguém pergunta para o evangélico: escuta, como é que você me explica cada país falando um idioma diferente? Se Deus é um só e ele criou Adão e Eva, como que tem esse monte de línguas por aí? E todo evangélico vai explicar sobre a Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? As pessoas queriam chegar mais perto de Deus. Elas queriam fazer uma torre para alcançar o Altíssimo, para alcançar Deus. E Deus ficou tão indignado com essa situação das pessoas querendo subir num lugar mais alto para falar com ele, né, que ele foi e confundiu as línguas. Senão hoje todos nós falaríamos o mesmo idioma, porque todos nós viemos de Adão e Adão só tinha uma linguagem com Eva. Adão e Eva falavam a mesma língua. Então não tem como surgirem tantos idiomas se não fosse a Torre de Babel. E ali Deus confundiu os idiomas e as pessoas começaram a cada um falar uma língua diferente. Então hoje você tem muita questão assim nesse sentido, controversa nesse sentido, porque é uma coisa que é bíblica. Eu posso orar com você, eu posso estar determinando as bênçãos com você, mas não é muitas vezes uma coisa correta. Por quê? Porque as pessoas vão orar por você, elas vão fazer por você, elas vão estar intercedendo por você. E por quê? Por que que a pessoa ela tem que chegar e ser o representante seu diante de Deus? É isso que você tem que pensar. Será que eu preciso de representante? Será que você precisa de representante? Eu não preciso de representante diante de Deus. Eu mesmo falo com o Senhor. Você não precisa de alguém te representar diante de Deus. Você fala com o Senhor. Você tem poder, você é filho de Deus, você é ungido, você é um abençoado, você é filho, você é escolhido. E na hora da oração, você tem que ter uma pessoa para representar você diante de Deus. Isso é uma coisa que tem que se acabar. E enquanto isso não acabar, a igreja vai ser fraca. A igreja evangélica hoje, ela não é uma igreja que mostra ali realmente o poder de Deus, a força de Deus, a unção de Deus, né? O povo de Deus. Quando os outros povos olham assim, vê o povo evangélico, eles não vê como um povo abençoado, como um povo realmente temente a Deus. Eles veem assim como umas pessoas diferentes, né? A diferença existe, mas não existe aquela unção do Filho de Deus. Então essa unção tem que começar a acontecer. E vai acontecer quando todo evangélico sobre a face da terra entender que ele é Filho de Deus, que ele tem acesso ao Senhor, que ele pode chegar a Deus e que ele pode tomar posse das suas bênçãos, sem a necessidade da intercessão de ninguém. Né? Se o pastor quer orar comigo, se o irmão quer orar comigo, se a irmã quer orar comigo, ótimo. Quanto mais pessoas ligarem em oração, mais força a nossa fé terá diante de Deus. Né? Então vamos ligar em oração? Vamos, mas eu não posso orar por você. Eu não posso interceder por você. Eu vou orar por mim. A fé que tens, está escrito na Bíblia, tens para ti mesmo. Então a fé que eu tenho é para mim. A fé que você tem é para você. Eu posso unir minha fé com a tua. Aí vou ficar uma fé muito mais forte. Mas eu não tenho como fazer isso. Então, infelizmente, as igrejas elas têm inventado doutrinas, né, que infelizmente fogem da palavra de Deus. Mas que bom que você está aqui e você está sendo esclarecido acerca desses fatos, acerca dessas situações, para que você seja um grande homem de Deus e tenha a sua vida edificada. E eu estou muito feliz, por quê? Porque já tenho recebido testemunhos. As pessoas agora elas estão aprendendo a pedir, né? Elas estão colocando diante de Deus o desejo do seu coração e elas estão vendo que está dando certo. E vai dar certo para você também. Né? Você quer comprovar? Escreve aí numa folha de papel os 10 desejos do seu coração para este ano agora, para as suas metas para este ano. E cada uma delas que acontecerem, manda o seu testemunho para nós, para que a gente venha brilhantar o nome do nosso Deus. Agora, muitas pessoas me perguntam, e pela pergunta das pessoas, é que nós vamos trazer essa passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 12. E bispo, então significa que se eu aprendo a orar, se eu sei orar, se eu coloquei diante de Deus as minhas metas, os meus propósitos, então tudo vai acontecer maravilhosamente. O que o senhor está querendo pregar aí no programa, bispo, é que eu vou ser sempre abençoado e nunca vou ter tribulações na vida? Não, não é isso.
né? Nós temos que compreender que vamos passar por aflições. E é por isso que o programa Falando de Vida tem trabalhado tanto a sua fé e a minha fé também. Sabe por que nós temos trabalhado a fé? Porque sabemos que no mundo teremos aflições. A dor vai chegar, a enfermidade chega, o anúncio de morte, a tribulação, o desemprego, a aflição. Inclusive, dentre o rol das pessoas que nós temos acesso agora, 80% delas estão passando por aflições e não entendem por quê. Se você pegar aqui a nossa lista do WhatsApp, eu mostro para você 80% das pessoas que entram em contato conosco, mesmo sendo evangélicas, mesmo sendo cristãs, estão passando por aflições. E quando se fala assim, bispo, mas o evangélico pode passar por aflição, e isso é bíblico, e isso realmente está escrito na Bíblia? Está. Mas também é uma outra compreensão que a igreja não dá para os seus membros. Os pastores, eles não dão essa explicação para os seus membros. Você está cansado de ouvir dizer que se você está passando por tribulação, ou o diabo está na sua vida, né? Ou o pecado, você está em pecado, ou você cometeu algum pecado. Isso é totalmente antibíblico, totalmente antibíblico. Primeiro que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Até mesmo antes de vir aqui para a emissora, eu estava assistindo um programa de televisão e o pastor dizendo assim, você está doente porque o diabo está atuando na sua vida. Né? Deus permitiu o diabo colocar essa doença em você para que agora nós pudéssemos curar você. Eu falei, meu Deus do céu, olha, já pensou? Você quer servir um Deus desse? Você quer servir um Deus desse? Eu não quero esse Deus na minha vida, não. Se alguém falar para mim, bispo, o nosso Deus, o nosso Pai, ele deixa o diabo colocar a mão em nós, né, para depois ele vir trazer a bênção, eu não sirvo esse Deus, não. É um Deus que deixa o inimigo se levantar contra mim. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você aqui, você que está me assistindo aqui na programação, olha para mim aqui. Você deixaria o seu filho, né, passar por uma grande problema? Você deixaria uma pessoa 10 vezes mais forte do que o seu filho, dar uma surra nele de quase matar o seu filho? Você deixaria isso acontecer? Você acha que Deus vai permitir que o diabo toque na nossa vida? Que o inimigo toque na nossa vida? Eu sei que isso é uma pregação milenar, né, porque a outra coluna da igreja, uma das colunas da igreja, é o pastor vai orar por você. Pastor vai orar, pastor vai subir monte, o pastor vai fazer. E você fica naquela dependência. Isso já vem da doutrina católica, né? Sabe que a igreja evangélica, ela nasceu em 1500 do catolicismo, ela é filha do catolicismo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as doutrinas, porque muitas doutrinas da igreja católica foram trazidas por Lutero, Calvino e outros para o meio evangélico. Então essa questão de eu ter que chegar para o pastor para ele interceder por mim, vem da católica, porque o padre que ora pela gente, o padre que perdoa dos pecados, é o padre que intercede por nós. Então isso já vem da doutrina católica. E uma outra coisa que vem também, né, da doutrina católica e também foi aderida pela igreja evangélica, é esse fato que o diabo vai atacar a nossa vida, que o inimigo vai fazer alguma coisa contra nós. Ou seja, como que pode, se está escrito na Bíblia, aquele que é de Deus, o maligno não toca, ou seja, não pode tocar naquele que é de Deus. Como que está escrito na Bíblia que nós somos propriedade exclusivas do Senhor e o diabo está tocando na nossa vida? Então, é um absurdo uma coisa dessa. Você que ainda pensa que o inimigo está tocando na sua vida, que você está dando brecha para o inimigo. Irmão, cuidado, você está dando brecha para o inimigo. Mas espera aí, como assim dar brecha para o inimigo? Eu sirvo a Deus, eu dou minhas ofertas, eu vou congregar, eu faço o meu melhor para Deus. Meu irmão, mas você não é impecável. Opa, então também eu não sou e ninguém neste mundo é. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas neste mundo e mostra um desses 8 bilhões que não tem pecado. Mostra um. Você não vai encontrar um sobre a face da terra. Então, se o pecado é motivo para eu passar tribulações, então todos nós estamos perdidos e afundados. E a graça não existe. Porque você sabe a tradução da graça qual que é? Favor imerecido. Né? O que é o favor imerecido? Não é que eu mereça, mas Deus me abençoou porque Ele me ama. E o amor não tem cobrança. Né? Eu te amo se você fizer isso. Então não é amor. Amor é incondicional.
O amor, ele vai ali e serve realmente de coração. Então Deus, quando ele deu a sua graça, ele sabia que nós não mereceríamos nada dele, mas mesmo assim ele nos abençoou com a sua graça. Então isso que você tem que ter na sua concepção, porque o dia que o pastor te achar sem pecado, ou você se encontrar sem pecado, então abre os teus olhos porque você já morreu, você já não está mais vivo, né? Desperta aí porque você já morreu, porque só aí que você vai parar de ter pecados, que aí acabou, né? Acabou a vida, não tem mais obras da carne, então acabou tudo. Agora, enquanto isso não acontecer, você vai ter sim os seus pecados. E dizer que o diabo está atuando na sua vida, isso é heresia, né? Isso aí é totalmente herege. Isso aí é algo totalmente fora da palavra de Deus. Então isso é uma coisa que não existe, que não tem concepção bíblica. Ah, bispo, mas lá no passado, na época de Jó, mas espera um pouquinho, você não crê na obra de Jesus? Porque olha, antes de qualquer coisa, inclusive o livro A Lei e a Graça, ele ensina sobre isso, antes de qualquer coisa nós temos que dividir os tempos da Bíblia. Nós não estamos vivendo antes de Jesus. Se você viver antes de Jesus, você vai ter que fazer sacrifício de animais, vai ter que levar o seu sacrifício ao sacerdote, o sacerdote vai ter que apresentar animal por você, você vai ser excluído da congregação, é uma coisa doida. Então você não vive antes de Jesus, você vive depois da cruz de Cristo. E se você entrou em Cristo, você entrou em Deus pela graça, você precisa viver a graça e não a lei. Por que algumas coisas, para trazer condenação, você usa da lei, e para trazer outras coisas você usa da graça? Não pode ser assim. Ou eu uso da graça ou eu uso da lei. No pacto da lei, né, no pacto antigo, na velha aliança, de Adão até Jesus, o povo passou por uma outra situação. Aí sim, Adão pecou, deixou o diabo atuar na vida das pessoas, né? O diabo roubava, ele fazia tudo o que ele queria, ou seja, quando ele chega lá para Jesus para se apresentar, ele mostrou o pecado de Adão. Ele falou: olha, Adão pecou, eu tomei posse de tudo e eu dou para quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar o reino. Por quê? Porque até então ele havia usurpado isso do homem. O diabo usurpou, mas Jesus venceu na cruz do Calvário. Jesus reaveu a herança, tomou posse da herança, né? Pisoteou, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então vivemos no outro pacto, vivemos no pacto da graça, onde Cristo está sobre a nossa vida, onde Jesus ele está atuando e guardando os seus filhos. Então, você chegar hoje e falar que o diabo está atuando na vida do Filho de Deus, isso é uma heresia. E você quer viver debaixo de heresias ou você quer viver debaixo da graça de Deus? É isso que você tem que optar, né? E olha, eu ia até mais profundo, mas vamos ficar com heresia mesmo, né? Porque poderia ser até uma coisa mais pesada do que uma heresia. Mas vamos deixar na heresia mesmo. Agora, olha que a Bíblia cita em Tiago capítulo 1, versículo 12. Vamos falar um pouquinho sobre tribulação. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Então a provação vem, mas sabe quem vai ser abençoado? O homem que suportar com perseverança a provação. O apóstolo Paulo chega a dizer que não há tribulação, não existe tribulação além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tribulação, Deus dá o livramento, né? Então, tribulação vem. E bem-aventurado é o homem que suportar com perseverança. Porque depois de ter sido aprovado por Deus, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então é inevitável, né? Está escrito na Bíblia, não há como, eu estou até pensando aqui, não há como nós não passarmos por aflições. Será que tem algum jeito? Deixa eu pensar, que tem algum jeito de eu não passar por aflição? Não tem jeito, né? Sempre, em tudo vou passar por aflição, seja na riqueza, na pobreza, seja na saúde, seja na doença, seja na família, seja no casamento, seja com os filhos, seja com os pais. Só que quando você enfrenta a provação, o pastor, ele nega a provação, né? E ele chega até a dizer que
você não pode passar por provações, você não pode passar por aflição. Né? São muitos ministérios que pregam. Quando você tem obreiros aqui, membros que estão me assistindo de igrejas, que você nem ousa falar para o seu pastor que você está passando uma provação. Tem pessoas que escondem a doença da igreja, eles escondem os problemas da igreja. Quando o pastor pergunta, como é que está a irmã Carminha? Ah, tá tudo bem. Como é que está a irmã Maria? Tô na mais perfeita vitória. Mas não está. Você está ali passando por um monte de aflições. O pastor não pode saber que você está por aflição. Se ele souber, ele vai te colocar no banco. Você vai ser tirado de obreira, porque na concepção deles, a aflição é sinônimo de pecado. Se você está passando por aflição, você está em pecado. E é bíblico, a aflição é bíblica. Né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, vai receber a coroa da glória a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ou seja, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque você, como homem de Deus, enfrentou a provação, enfrentou a adversidade e permaneceu ali firme, fiel com Deus e não negou o nome do Senhor. Então a coroa da glória está preparada para você. Agora, olha a sua sequência. Ninguém ao ser tentado, ou seja, ninguém pode ao ser tentado dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, falar que você está passando por uma prova de Deus é mentira. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Bom, se não é Deus que tenta, então quem é que tenta? Ah, bispo, essa é fácil, é o diabo. Se não é Deus, só pode ser o diabo. Também não. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Tá vendo? Quem é o culpado de tudo? Sabe quem é o culpado de tudo? Você mesmo. Por que, bispo, eu sou o culpado de tudo? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, o que é a cobiça? Eu quero algo para mim. Por exemplo, Paulo falava lá em Coríntios 7, depois você pode ler com atenção, 1 Coríntios 7, 8, ele fala assim, eu prefiro que vocês não casem, eu prefiro que vocês sejam solteiros. Por quê? Porque eu tenho visto que quem casa se preocupa com o marido, se preocupa com os filhos, se preocupa com a esposa, se preocupa com o casamento. Não que eu queira vos enredar, ele mesmo fala assim, usa essa palavra, enredar, para que vocês não se casem. Pode casar, mas eu só quero vos alertar que vocês vão trazer um pepino para a vida de vocês se vocês se casarem. Então, quando ele fala isso, ele mostra o quê? Que, olha, vocês querem casar, não é proibido, mas você vai ter tribulações. Você vai ter uma esposa que às vezes não vai seguir o caminho seu de Cristo, você vai ter filhos que vão sair com os amigos, que não vão querer ir para a igreja, que não vão querer servir a Deus. E aí, como é que você vai lidar com essa situação? As pessoas que não conhecem o pacto da graça de Deus e não sabem, por exemplo, que a sua casa está guardada pelo Senhor, essas pessoas ficam aflitas. Todo programa que eu faço aqui falando de família, tem umas 50, 60, 70 pessoas que me mandam mensagem, ô bispo, por favor, olha, liga comigo em oração aqui pelo meu filho, liga comigo em oração pela minha filha, ele está no caminho errado, ele está indo para a direita, ele está indo para a esquerda, ele está indo para frente, ele está indo para trás. E eu penso comigo, falo, puxa vida, a pessoa não tem que se preocupar, porque na Bíblia está escrito que nenhum mal chegará na nossa casa, porque nós fizemos do Senhor a nossa habitação, descansamos debaixo das asas do Senhor. O cristão fiel, ele não é só ele que é protegido, a sua casa está debaixo da luz de Deus, a sua casa está debaixo da proteção de Deus. É só você chegar, orar a Deus e declarar a paz do Senhor na sua casa, declarar a vida de Jesus na vida dos seus familiares, e isso vai acontecer. Mas bom, se as pessoas que estão nos assistindo, a maioria, ainda não sabe nem orar, ainda depende da oração do pastor, como é que você vai determinar a bênção de Deus na sua casa, a bênção de Deus na sua família? Então, para não dizer seita, a palavra que eu queria usar era seita, mas para não dizer seita, quando os pastores hereges, né, que pregam heresias, eles falam, irmão, você está sendo provado por Deus. Ou dizem assim, isso aí é o diabo que está atuando na sua vida. A Bíblia diz que não.
A Bíblia diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, ou seja, não tem diabo na parada não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A cobiça, então, o desejo de alguma coisa, isso me atrai, me seduz, eu não quero saber de nada, eu quero entrar naquela e depois eu vou colher as tribulações. E aí eu vou falar que é o diabo que está na minha vida. O inimigo se levantou contra mim. Mas espera aí, por quê? Por que o inimigo se levantou contra você? Porque estão vindo tribulações sobre a minha vida. Mas essa tribulação é oriunda de quê? Do que você plantou. Veja se não tem um plantio dessa situação. É tipo assim, eu vou decidir a beber. Quero beber todo dia eu vou beber. Daqui 10, 15, 20 anos eu vou ter uma cirrose. E aí na hora que eu tiver cirrose, eu vou falar que foi o diabo que colocou a cirrose em mim? Não, eu vou falar que foi o que eu plantei. Eu plantei, agora estou colhendo. Fumei a vida inteira. Agora eu vou dizer que o diabo que colocou um problema cardíaco em mim? Não, a minha própria cobiça me atraiu, me seduziu e me levou a esse problema que eu estou aqui agora, né? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera para a morte. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso aqui. Daqui a pouquinho eu vou dar explicação mais profunda sobre isso aqui. Olha, eu queria que entrasse em contato conosco. Você que está assistindo a nossa programação, nosso WhatsApp está aparecendo aí, 11 São Paulo, né? 965049910. Mande uma mensagem aqui para nós, você que tem passado uma grande tribulação aí na sua vida. Você que está precisando de uma vitória sobre essa tribulação. Você que é uma pessoa que ouviu, né, nas suas pregações o que você tem ouvido por aí, né, dizer que o diabo que está na sua vida, o inimigo está na sua vida. Se eu falasse assim, manda uma mensagem para mim, você que já ouviu que esse problema que você está passando é porque você deu uma brecha para o inimigo. Olha, eu tenho certeza que iam mais de 1000 pessoas entrar em contato com a gente aqui agora. Porque todo lugar que você vai, você ouve isso. Isso é o inimigo. Isso aí é porque você deu brecha para o inimigo. Que brecha que eu dei? Eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, eu congrego quase todo dia, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu sirvo ao Senhor na hora do louvor, eu abro o meu coração para Deus e estou dando brecha para o inimigo? Como assim está dando brecha para o inimigo? Então estamos todos perdidos neste mundo. Não há quem possa então ter a bênção de Deus na sua vida, porque não há como você dar brecha para o inimigo, porque você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, você é aquele que serve ao Senhor. Então, vamos tirar esse negócio de brecha para o inimigo e vamos falar a verdade. É porque você cobiçou alguma coisa errada, você foi tentado pela carne, você assumiu um compromisso e agora você está tendo problemas. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, você está tendo problemas com seus filhos. Isso é bíblico. Quanto mais filho você tiver, mais problemas você vai ter. Paulo diz lá, olha, melhor que você não se case, porque se vocês se casarem, vocês vão ter problemas com o casamento. Você vai estar preocupado em servir ao seu marido, servir a esposa. Então, isso vai gerar problemas. Então, tudo que nós queremos na vida, eles vão gerar ônus e bônus. Então você tem que entender isso, que vão ter bênçãos, mas vão ter problemas também. E aí? Agora você está tendo os problemas e você não consegue enfrentar esses problemas? Então você que está passando uma grande tribulação, entre em contato comigo aqui agora, com os nossos obreiros, colaboradores, com as pessoas da comunidade cristã Amor e Graça, através do WhatsApp 11 96504 9910. E eu volto já com você, programa Falando de Vida. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos 2 construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia.
Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida. Meu irmão, já pensou que satisfação, hein? Você congregar na Comunidade Cristã Amor e Graça, uma igreja onde, em primeiro lugar, você vai estar livre do diabo. Aí, na Comunidade Cristã Amor e Graça, só tem um que opera, Deus. É Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então Deus vai agir na sua vida e não tem diabo para lutar contra você. É você, Deus e a tua fé. Segundo lugar, você estando na Comunidade Cristã Amor e Graça, você vai aprender a ser independente de igreja, de pastor, de bispo. É você que vai orar. É lógico que nós lá na Comunidade Cristã Amor e Graça unimos nossa fé, tanto é que na reunião das realizações, nós sempre ligamos lá com os irmãos em oração para que o milagre aconteça. Então são várias pessoas, unidas num só propósito, usando a sua fé. A Bíblia cita ali na época do apóstolo Pedro que ele estava preso e numa casa a igreja se uniu para orar, ali em favor do apóstolo Pedro. Então estavam todos ali unidos, devia ter umas 10 pessoas, e por causa dessa oração Deus enviou um anjo para libertar o apóstolo Pedro. Então quando nós unimos a nossa fé, é óbvio que o poder se torna muito maior, Então nós não somos contra você unir a sua fé à minha fé. Pelo contrário, isso é bíblico. Agora, orar pela pessoa, orar pela pessoa, não dá, nós temos que orar juntos com você. Então, muitas pessoas têm aprendido isso. Então, o segundo lugar, você vai aprender a ter fé. Já pensou que legal o dia? Teve um irmão uma vez, chegou para mim, isso faz mais de 10 anos atrás. Ele falou: bispo, eu estava ali fazendo meu negócio, que eu não podia parar com aquilo lá. E de repente começou a chover. E eu falei: meu Deus do céu, se chover eu vou ter um prejuízo gigantesco na minha vida financeira, como é que eu vou ajudar a igreja? Não pode chover agora. Sabe quando você, tira toda a sua roupa do varal? Não é um caso desse, é um caso muito mais sério. Mas você tira toda a sua roupa lá, você coloca no varal e de repente começa a chover, de repente você tem que tirar toda aquela roupa, ainda dá tempo, O caso dele não tinha como retroceder. E ele falou: olha, Deus, em nome de Jesus, cessa essa chuva agora, espera eu terminar aqui a situação, depois vai chover. E foi exatamente como ele falou. Parou de chover, ele conseguiu terminar o seu trabalho e assim que ele terminou, voltou a chover novamente. Ou seja, sabe o que é isso? É o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida, Quando Jesus falou: olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e outras maiores, então isso tem acontecido. Então já pensou você congregar numa igreja onde você vai saber que Deus é com você, que a sua oração tem poder, que o diabo não pode tocar na sua vida, que você é propriedade exclusiva de Deus? Já pensou a alegria que você vai ter? Por isso que eu falo para você, domingo agora,
Vem estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça. Nossos endereços, por enquanto, ainda só de São Paulo, né? Mas você pode estar conosco aí em um dos nossos endereços. Faz um esforço para você estar conosco às 9 horas da manhã. Eu estou na Celso Garcia, número 243, e você que não pode ainda estar conosco aos domingos, tem muitas pessoas que são de São Paulo mesmo, falam, bispo, estou me organizando. Teve um irmão que eu achei muito legal a atitude dele, né? Ele tinha um ministério lá numa outra igreja, e ele começou a ouvir o nosso programa, recebeu a graça no seu coração. Ele falou, olha, eu não quero mais viver, porque a igreja que ele pregava, o diabo pode tocar, o diabo pode atuar na sua vida, você precisa do pastor para orar por você. E ele falou, não, eu não posso mais conviver dessa maneira, eu quero usar minha fé, eu quero ser um grande homem de Deus, eu quero ser uma pessoa que venha dar frutos. E ele foi lá, encerrou todo o seu ministério na igreja, e aí ele começou a congregar. Ele já está mais de um ano na comunidade cristã Amor e Graça, hoje está ali feliz da vida, com poder, com unção de Deus. Então quando a pessoa alcança esse nível, é muito legal, é muito maravilhoso. E você pode estar conosco neste próximo domingo, em um dos nossos endereços, lembrando que às 9 horas da manhã, eu te espero no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243, às 9 horas da manhã, inclusive com transmissão no canal do YouTube. Se você não consegue estar na igreja, assista pelo YouTube neste domingo, 9 horas da manhã, o nosso culto ao vivo da Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Daqui a pouquinho nós temos testemunhos para passar para vocês, mas vamos então encerrar aqui a nossa narrativa, né? Então, o apóstolo Tiago, sabiamente, ele fala aqui, né, que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz, e a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera para a morte. Então, hoje muitas pessoas, elas pensam assim, bispo, então acabou sendo um pecado. Não é o pecado, mas a sua cobiça, ela gerou um pecado. Quer ver um exemplo que não é errado? Quer ver um exemplo certo? Eu decido me casar. Então essa cobiça é da minha carne. Deus acha que seria melhor que eu ficasse sozinho, mas eu quero uma pessoa para mim. Aí eu decido me casar. E quando eu decidi me casar, eu decidi ter 5 filhos. Olha só o problema que eu vou ter, né? Tem pessoa que já está rindo, fala, bispo, o senhor casou e tem 5 filhos, no mundo de hoje você vai ter problemas. É isso aí. Então, aí a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Por quê? Onde entra o pecado aí nessa questão de me casar e ter filhos? É pecado se casar e ter filhos? Não é. Mas a partir do momento que eu tenho filhos e eu começo a me preocupar com eles, e é automático, por quê? Porque meu coração vai passar a estar dividido, eu vou estar dividido entre os filhos e Deus. Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar meu coração no meu filho, aquele que está passando problemas, aquele que está sofrendo. Meu coração vai estar dividido e eu vou estar pecando contra Deus. O pecado não é que eu me casei e tive filhos. O pecado é que eu tirei meu coração de Deus, tirei minha fé do Senhor para colocar no meu filho. E olha, é o que eu falava no bloco anterior. Quantas mulheres, quantas pessoas mandam aqui as suas orações desesperadas pelos seus filhos? Ontem mesmo, no programa de ontem, né, nós transmitimos ali, a reunião fui ver lá no celular. Nós tínhamos lá, pastor, por favor, ore pelo meu filho, eu estou desesperada, meu filho está no mundo das drogas, meu filho está assim. Aí, o pecado não é você ter tido filhos, nem você ter se casado. O pecado está acontecendo agora que você está preocupada com seu filho. A preocupação é bíblica, a preocupação está na palavra de Deus. Jesus diz para nós andarmos ansiosos? Não, ele falou que a ansiedade não vai acrescentar nada na sua vida, e ele diz para nós não nos preocuparmos com coisas dessa vida, que o mundo pertence a Deus, né? Então as pessoas, elas não conseguem ter as coisas do mundo, entender que não são elas que governam o mundo, é Deus que governa o mundo. É Deus que governa a sua família, é Deus que governa a sua vida, é Deus que governa a sua casa. E se você andar preocupado, ansioso, com medo, nada vai acontecer na sua vida. Pelo contrário, você vai estar passando por muitas aflições, muitos problemas neste mundo. O que você quer? Você quer vencer as barreiras desta vida? Ou você quer viver preocupado com o mundo, gerando pecados? Aí sim. Aí quando você tira o coração de Deus e coloca no pai, na mãe, no filho, na filha, a Bíblia diz que você não é nem digno de Deus.
Você sabia que Jesus falou, olha, aquele que vem após mim e não nega pai, mãe, filho, e ainda a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Você não tem parte com Deus. Você não pode ser nem discípulo de Jesus, porque você tem um coração e outras coisas. E quantos hoje estão me assistindo que vão na igreja, dão suas ofertas, dão seus dízimos, servem a Deus, e o coração está extremamente apegado na família, no mundo, na casa, no carro, no dinheiro. Pessoas que servem a Deus estão desesperadas. Eu estou aqui servindo a Deus e estou passando um problema financeiro. Ou seja, o mundo, ele é superior a Deus para você. Aí sim está o pecado. Aí sim está o grande problema que está acontecendo na sua vida. Então isso gera consequências ruins. Não é você dizer, estou passando por aflições porque eu estou em pecado. Não, você está passando por aflições porque você optou por um caminho, esse caminho tinha tribulações, você não superou as tribulações, você deixou as tribulações elas prevalecerem sobre você, e aí você gera o pecado. Aí sim, aí você desagrada a Deus. Agora, quando você passa pelas aflições, entrega tudo nas mãos de Deus e fala, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida da minha vida, cuida daquilo que eu não posso cuidar, e você descansa no Senhor, aí você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam, porque na hora da aflição você recorreu a Deus. Tem pessoas aqui que na hora da aflição, elas recorrem à ansiedade, elas recorrem ao medo, elas recorrem à ansiedade, à preocupação, à angústia. São pessoas de igrejas que ficam deprimidas, angustiadas, decepcionadas, raivosas, ansiosas. Isso é o caminho errado. Esse é o caminho do pecado. Você quer agradar a Deus? Na hora da tribulação, recorre ao Senhor, recorre a Deus, e Ele vai dar a resposta que você tanto precisa. Nós vamos assistir alguns testemunhos e depois desses testemunhos nós vamos ao momento da oração. Você precisa vencer algo na sua vida. Você é uma pessoa que está precisando ultrapassar as barreiras dessa vida, vencer as tribulações deste mundo, vencer as adversidades desta vida. Então, fique ligadinho conosco, porque no próximo bloco nós vamos ao momento da oração. E você que está passando aí por tribulações na sua casa, na sua vida, na sua família, você que está enfrentando adversidades nos seus caminhos, não sabe como vencer essas adversidades, entre em contato conosco. Quando você vai assistindo os testemunhos, você vai entrando em contato conosco. WhatsApp 11 96504 9910. E não sai daí não, hein? Que assim que terminar os testemunhos, nós vamos ao momento da oração. Quer orar conosco? Quer dar um basta nessa situação? Quer terminar com essas dificuldades, essas adversidades que você está passando aí na sua vida? Então fique ligadinho conosco, nós voltamos já já com você.
Muito bem, estamos na comunidade cristã Amor e Graça. Temos aqui uma irmã que vai relatar seu testemunho. Seu nome? Bom dia, Lucila. O que aconteceu, dona Lucila? Olha, eu já tive cólica de rim, né? Como vou novamente falar. E Deus me deu um grande livramento, que não precisei passar por cirurgia, né? E também a segunda vez começou a querer me dar cólica de rim, só que Deus não permitiu. Outro livramento sobre minha família. A minha filha comprou uma chácara, certo? Pé de alumínio, e minha neta também comprou, encostado com ela, outra chácara, né? Então Deus tem me dado muitas maravilhas, muitos livramentos e muita saúde, muita capacitação do seu espírito na minha vida. Só teve que fazer alguma campanha, um sacrifício, algum voto para receber isso, ou foi pela fé? Pela fé. Amém, graças a Deus. Obrigado, dona Lucila. Bem, estamos na comunidade cristã Amor e Graça. Temos aqui um irmão que vai relatar seu testemunho. Seu nome? Ayrton. O que aconteceu, Ayrton? Então, eu estava bem, né? Como se diz, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu estava bem uma quarta-feira, eu fui dormir. E ali eu já acordei depois de 11 dias numa UTI, depois de 2 infartos. E os médicos falaram que eu teve menos de 1% de sobrevivência. Eu faço os acompanhamentos do cardiologista. Ele falou: olha, só um milagre que aconteceu na sua vida, porque você não tinha oportunidade nenhuma da medicina, você está vivo. E o senhor sabe que a minha esposa teve um só e faleceu. Eu glorifico a Deus todos os dias da minha vida, de poder ser perfeito, como Deus é maravilhoso. Que o importante é você ter crédito com Deus, porque você não sabe o que pode acontecer com você, mas quando você vem congregar, você tem crédito com Deus. Naqueles momentos difíceis Ele cuida de você. E ali naquela UTI a gente fica dependendo dos médicos, né? A minha esposa ia me visitar, ela voltava chorando com medo de eu falecer, e os médicos só falavam: tá instável. Estável quer dizer, eles não falam nem para melhora nem para piora, mas ali você está nos aparelhos, tudo ligado. E graças a Deus eu saí dali vivo e são, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Menos de 1% de chance de viver e está aqui hoje. Menos de 1%. Tem todos os documentos, passo para o cardiologista. O cardiologista olha para mim e fala assim: poxa, mas como que aconteceu isso? Eu, sendo cardiologista, eu não entendo como que Deus trabalha na vida daqueles que Ele ama. E Deus ama todos nós. Não deixamos de congregar. Mesmo que você está com dificuldade, venha, porque você não sabe o dia de amanhã. No dia que você mais precisa, Ele está ali para cuidar de você. Amém, graças a Deus. Maravilha. Maravilha. É isso aí, de volta com você. E é verdade, né? Nós nunca sabemos quando nós vamos estar precisando do poder de Deus na nossa vida. Quando você de repente acorda e você pensa assim: nossa, eu fui dormir ontem, já passou 10 dias, 11 dias, já passou um mês. Como é que eu estou acordando aqui nessa cama de hospital? O que está acontecendo? O que aconteceu comigo? E nessas horas, meu amigo, só mesmo o poder de Deus. Está vendo como que é importante nós vivermos aí o poder de Deus na nossa vida? Como que é importante nós vivemos a palavra, você ser aquela pessoa que tem realmente comunhão com Deus, porque se você não apresenta isso diante do Senhor, como que você vai ter a sua vida em abundância, né? Então, para isso o programa Falando de Vida está aqui. Eu não sei quando você vai precisar do poder de Deus na sua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, mas muitas vezes você vai precisar usar a tua oração, a tua fé. E aí, se você não é ensinado a trabalhar a sua fé, como que você vai enfrentar o dia mal, né? A Bíblia diz para nós nos revestirmos da armadura de Deus para podermos suportar no dia mal.
Então, para você suportar o dia mal, você tem que ter a armadura de Deus, tem que ter a força de Deus sobre a sua vida. E essa armadura de Deus vem através da sua palavra. Antes de nós fazermos a oração, como eu havia prometido para você, você quiser contribuir com a nossa programação, bispo, esse programa tem sido muito bom. Hoje eu aprendi mais uma coisa. Bispo, eu sou uma pessoa que tudo que acontece na minha vida, o culpado é o inimigo. O culpado, eu vou lá, faço a coisa errada e aí coloco a culpa no diabo. Eu vou lá, sei lá, eu faço coisas tentando a Deus, provando ao Senhor, e aí quando dá alguma coisa errada, o diabo, o inimigo que fez isso na minha vida. Ou seja, eu faço as coisas arriscando a minha vida e quando vem um problema, o inimigo que é o culpado. Então nós temos que parar de ter essa concepção, sabe? O inimigo é o culpado e ver onde nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo para sermos aí, representantes de Deus aqui nessa terra e mudar essa situação. Então você que tem aprendido com o programa Falando de Vida, bispo, eu tenho aprendido a orar com esse programa, bispo, hoje eu sou uma pessoa independente, eu já estou fazendo minhas orações aqui diante de Deus, o primeiro pastor de toda a história da minha vida que diz que eu posso orar. Todo pastor dizia que ele ia orar por mim. O Senhor está dizendo que eu posso orar, que a minha palavra tem poder, que a minha oração tem poder. Estou gostando muito desse programa, bispo. Olha, não perca um programa que tem aprendido demais com o programa Falando de Vida. É a novidade, o novo. O novo sempre é melhor, não é verdade? Às vezes a gente demora para se acostumar com o novo, mas quando a gente se acostuma, o novo ele é bem melhor. Esses dias eu fui comprar um termômetro na farmácia e eu estava acostumado, sabe aquele termômetro de mercúrio que você fica assim, balança, você olha lá, 36,5, aí você balança, quase arranca o teu braço fora, 36, aí você balança, 35,9, ou seja, você não consegue nem baixar a temperatura do termômetro, abaixar a temperatura. Você balança, aí você pega lá um termômetro na farmácia, você põe aqui, eletrônico, pronto, sai a temperatura e você fala, olha, a novidade, O novo, ele às vezes ele demora para a gente se acostumar com o novo, mas quando a gente se acostuma, ele passa a ser bem melhor do que todas as coisas. Então a graça de Deus talvez demore um pouquinho para você se acostumar, foram tantos anos, dependendo de pastores e tudo mais, mas a graça está aqui para te ajudar. E se você quiser ajudar a nossa programação, tá aí a chave Pix para você fazer a sua doação. Bispo, quanto que eu posso ajudar? O quanto o senhor está precisando? Olha, o que você puder fazer, eu recebo de bom coração. Um dia eu vi um pastor numa emissora de rádio, ele falava assim, olha, poxa, tem gente ajudando com 10, com 20 reais, gente, para com isso, pelo amor de Deus, como é que eu vou pagar a emissora aqui de rádio com 10 reais? Não faz comigo não, vocês precisam ajudar mais, nervoso, bravo. E eu falei, olha, para mim, toda oferta ela é válida, sabe por quê? Porque você faz de coração. Jesus não aceitou as 2 moedas da viúva pobre? Jesus aceitou. Por quê? Porque ela deu de coração. Então, tudo que você fizer por amor a Deus e por amor ao Evangelho, ainda que seja 10, 20, 50, 100 reais, Deus vai te prosperar grandemente. É óbvio que eu não vou pagar a emissora com 10, com 50 ou com 100 reais, mas juntando os 10 de um, 20 de outro, 50 de outro, 100 de outro e tudo mais, nós pagamos a emissora. Então o que você puder fazer para nos ajudar, faz de coração. Ou você pega esse número aí, abre a sua conta, anota esse número da chave Pix, ou você aponta o seu celular para esse QR Code, você abre aí no seu aplicativo do banco, aponta para o QR Code e você vai fazer a sua doação para nos ajudar a permanecermos com o programa Falando de Vida. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus e Pai, graças te dou, ó Senhor Jesus, por mais um programa Falando de Vida, pela vida desses abençoados que hoje aprenderam que além de poderem orar ao Senhor, além de poderem falar com o Senhor, além de terem acesso direto ao Senhor, essas pessoas podem também, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vencer todas as obras do maligno. Não há como, ó Pai, nós vivemos a Tua fé, o Teu Evangelho e acreditarmos que o inimigo está atuando na nossa vida. Oh Deus, fortalece o nosso coração e mostra para os Teus abençoados, para os Teus filhos a Tua palavra. Revela, ó Deus, ao coração desses abençoados a Tua palavra, que diz, está escrito na Tua palavra, aquele que é de Deus, o maligno não toca.
e também nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Meu Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida do teu povo. Amém. E graças a Deus. Receba na tua vida, meu irmão, que você é de Deus e que o maligno não toca na sua vida. Tá certo? É isso que você tem que confessar a partir de hoje. Quando o pastor chegar, ó irmão, cuidado, porque o inimigo está solto, ele está atuando aí na sua vida, ele vai atuar na sua casa. Você fala, pastor, na minha vida não, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Na minha vida não, porque eu sou de Deus e o maligno não toca na minha vida. Ele pode tocar na sua vida. Na minha, ele não toca não, porque eu sou de Deus. Quando você faz isso, você rebate os dardos inflamados do maligno e você vai se tornar propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que vencer esse mundo pela fé, pela confissão, pela palavra, pelo poder de Deus. É assim que você vai vencer todas as tribulações desta vida. Tá certo? Amados abençoados de Deus, está chegando domingo, grande domingo dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus vai estar conosco neste domingo. Às 9 horas da manhã, no Brás, Avenida Celso Garcia 243, e a pastora Silvia Viana vai estar com você em São Miguel Paulista, na Marechal Tito 218, também às 9 horas da manhã. E às 10 horas da manhã, as nossas reuniões de Mogi das Cruzes, na Rua Casarejo 950, a nossa reunião de Guarulhos, na Monteiro Lobato 899, e na Clemente Álvares 352, ali na Lapa, são as nossas reuniões de domingo às 10 da manhã. E às 9 da manhã, São Miguel Paulista e Brás, sendo que no Brás nós vamos transmitir o nosso culto ao vivo para todo o Brasil através do canal do YouTube, canal Amor e Graça. Acesse o nosso canal Amor e Graça no YouTube para você assistir a nossa reunião e ser grandemente abençoado por Deus. Agora, meu irmão, vamos fazer um esforço, faz um esforço, você que é de São Paulo, faz um esforço, você que é da grande São Paulo, faz um esforço para você estar conosco lá na comunidade Cristã Amor e Graça. Hoje nós temos aí uma malha ferroviária muito grande aqui em São Paulo, né? Então várias linhas de metrô. Antigamente eu me lembro que a pessoa para sair de Santo Amaro, para ir lá para o Brás, meu Deus do céu, demorava, ônibus demorado. Hoje a pessoa pega um trem, pega um metrô, desce lá na outra estação, faz a baldeação, desce na outra, para ali na Celso Garcia. Em meia hora você consegue chegar. Hoje de Santo Amaro, você consegue chegar lá na estação Brescia de metrô. Então faz o esforço para você estar conosco domingo agora, às 9 horas da manhã. Já pensou na época de Jesus que as pessoas tinham que andar no deserto para cima e para baixo para acompanharem Jesus? Hoje você tem trem, tem ônibus. O ônibus em São Paulo ele é gratuito, né? Na cidade de São Paulo. Então venha de ônibus, faz o esforço para você estar conosco, mas não deixe de estar, não deixe de congregar neste domingo às 9 horas da manhã, numa reunião que vai mudar a sua vida. Nós vamos falar sobre fé, sobre o poder de Deus, sobre a unção de Deus. Domingo agora, às 9 horas da manhã, estamos esperando por você. Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Bispo, tem estacionamento? Tem. Em frente à igreja, do outro lado, em frente à Rua Jolie, você vai encontrar um estacionamento. A nossa igreja é do lado da Rua Jolie, quase esquina. Em frente à Rua Jolie, você vai ver um estacionamento. Estacione ali o seu carro com segurança, o preço é bem pequenininho que você vai pagar para o seu carro estar ali e você vai assistir o seu culto em segurança, tá bom? E lembrando para você que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui por esta televisão, por essa emissora de TV, e eu te espero na próxima. E até a próxima com mais um programa Falando de Vida. Ó, que você tenha uma noite abençoada, que o poder de Deus esteja na sua vida e até a próxima. Esperamos por você. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana.
São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.